Manda ver. Eu não sei como vou fazer essa introdução agora. A gente sempre esquece, é o podcast. Isso aqui é só tá sendo filmado. Nossa. Eu não tô ouvindo, você piorou nisso, hein? Piorei porque eu posicionei ele pra baixo. Não é a câmera, é o nervoso da câmera, hã? Coloquei ele e segurei ele errado. Ó. Cara, show de bola. Tá muito massa. Tá muito massa. Bem-vindos de volta ao Agente a Mente, agora com vídeo. Olha a gente aqui. Exato. Os primeiros aí. Cara, isso é muito legal. Incrível. Muito legal. É. Agora vocês vão ver o meu pai gaguejar ao vivo, porque não tem como editar mais. Mas eu dei aula 30 anos assim. Gaguejando. Gaguejei, sempre o pessoal Tudo bem, curtiu. ninguém importa. É que na vida real as pessoas gaguejam. Você entende? Não importa de verdade. Mas a gente tá ficando bom sem gaguejo. Não é? É, sem falar. Sniff, sem nada. Exato. Deixa rolar, deixa rolar. Deixa o flow, deixa rolar. Aí, Lulu, eu gosto beleza? de fazer esse programa. A gente gosta de estar aqui com você, trocar as ideias aí. Mesmo falando de coisas difíceis, né? É, mesmo falando de coisas difíceis. Isso que é, essa que é a importância. A gente tem que deixar rolar. Porque esses assuntos que são os importantes. Sim, são os que fazem, que atormentam o pessoal aí. Você viu a quantidade do primeiro programa da gente, a quantidade de comentário e todo mundo falando do grau de sofrimento, da dificuldade que é, da importância de tratamento, né? E é isso. Não, depressão é muito proeminente na sociedade que a gente vive atualmente. 11 milhões. 11 milhões de pessoas? De pessoas deprimidas hoje no Brasil. Quem que checa isso? Tem estudo epidemiológico, né? São estudos epidemiológicos. Alguns são... A maioria é feita fora, mas você tem uma ideia e daí você tem o censo. Você joga isso para uma amostra populacional, você tem mais ou menos uma ideia de quantos milhões a gente tem. Faz sentido, é muita né? gente, né? Tipo um censo de votação, assim, da eleição. Mas é muita gente. Já é a primeira causa, né? A gente já comentou, de afastamento de trabalho no Brasil. E a OMS acha que em muito pouco tempo, aí em breve, talvez 2025, aí, um pouco antes, até é a causa de maior impacto sobre a população mundial. Hoje a primeira causa é doença cardiovascular. A depressão já é a segunda. E é impressionante como as pessoas acham que é fraqueza. Como é bobagem, né? Tristeza, nhenhé. Nada disso, quadro clínico super grave. No último podcast a gente falou muito, né, da parte mais da psicodinâmica, essa diferença da tristeza para a depressão, né? Mas aí hoje eu acho que a gente tem que focar muito nessa questão clínica, dos tipos que a gente vive de depressão. Acho que são quadros muito graves, muito impactantes. Principalmente um tipo que é o episódio depressivo. O episódio depressivo é muito marcado. Você imaginar assim, ele é profundo, ele é intenso, ele é intenso e ele tira a pessoa de tudo, mesmo. É uma crise de pânico de depressão, praticamente? A crise de pânico é episódica, né? Ela é... Episódio quer dizer que marca um evento específico no tempo. Assim, é aquele momento que você tem nada mais é do que uma crise de ansiedade aguda, né? A gente vai ter a crise. A depressão não. Um episódio depressivo, ele pode durar meses. Meses. E ele tira o indivíduo de tudo. O indivíduo ele começa a ficar triste, perder o ânimo, aí ele já não quer mais trabalhar. E qual que é a diferença da depressão normal, então? Porque a depressão normal na minha cabeça dura meses também. Mas olha só que interessante, né? Olha só. O termo depressão virou um termo meio guarda-chuva que abrange, na realidade, vários quadros que cursam com sintomas depressivos muito evidentes. Entende? O que a gente mais chama de depressão, na realidade, é o que a gente chama de episódio depressivo, né? É o termo correto, é o episódio depressivo, né? Que é a grande tristeza por muito tempo, sem energia, sem nada. Exato. Essa é a pegada. Ele é profundo, ele é duradouro, ele é intenso. É como uma depressão geológica mesmo. Se você pensar o termo de depressão geológica, é o vale, né? Exato. É o vale da colina. Você pensa num gráfico assim, ó. Imagina assim, numa linha. De felicidade. Não, de humor normal. De energia vital, de humor normal. sei lá. Exato, beleza. Uma linha. De repente faz assim, ó. Exatamente. Isso aqui. E fica para baixo. Por meses, talvez anos, mais, não é? Mas em média meses, assim. O episódio. O episódio, mas você pode ter 2 por ano.
Daí vira uma temporada. Cara, aí você imaginou você ter 2 desses por ano, que você não consegue trabalhar, Não você tem não consegue como estudar, não você tem como não viver, dorme, meu. você não come. Você se perde no tempo, não é? Totalmente. E daí desregula o sono, desregula a fome, desregula as suas amizades. Exato. Você não consegue conversar. Você não tem disposição. Você não consegue trabalhar direito. Você não tem energia. Não é? Ela afeta muito a parte física também. O indivíduo, ele não tem energia. É profundo, né? O quanto o emocional altera totalmente a capacidade física da gente. Totalmente. E o contrário também, né? O bom é isso, né? Porque começar a fazer esportes, essas coisas ajuda bastante. Ajuda muito, melhora muito. Se você pega um quadro leve, você faz atividades físicas, pô, você melhora muito. Total. Melhora muito. Agora, o quadro depressivo, até fazer esporte. Você comentou isso da última vez, pô, como é que vai fazer esporte? O cara não consegue nem levantar da cama, entendeu? Pois é, essa é a questão. Não tem como muito você... grave. Aí você tem que, necessariamente, aquilo que a gente falou, você tem que tratar, pô. Sabe qual é a pegada? De todas as doenças psiquiátricas, elas não são tão bem marcadas, como, por exemplo, assim, o resfriado. Sim. Ele é feito por uma bactéria, por um vírus, sei lá. Sim. Beleza? Então é simples o diagnóstico. Quando você pega uma doença psiquiátrica, você vê como, por exemplo, como que você difere um cara que está completamente deprimido com um cara que simplesmente perdeu um emprego e perdeu a namorada, entendeu? É interessante. É mais fluido, não é uma coisa tão concreta de si. Mas olha só que interessante. A gente falou de episódio depressivo, né? Eu posso falar de um outro tipo de depressão, que são as reações de ajustamento do tipo depressivo. Então você tem um gatilho. O cara perdeu tudo. Exato, o cara tem um gatilho. Ele perdeu a namorada, é um perdeu o evento trabalho. Que causou. Não Exato. É uma coisa química interna. Só que olha a diferença. A reação de ajustamento, assim, você perdeu, né? O que acontece? O primeiro dia eu tô muito triste. Segundo dia eu tô muito triste. Terceiro dia eu tô muito triste. Só que a partir daí você começa a... Fica de boa. Claro. A reação de ajustamento, você começa mal e vai ficando de boa. Terminei o namoro, mas agora eu tô sorteiro, pô. Exato. Você começa a melhorar. As coisas, agora, entendeu? Olha que eu acho isso muito interessante. Mas se você ficar no vale da depressão, esse é o problema. Aí você não tem mais uma reação... Você nunca mais volta. Aí você não tá vivendo uma reação de ajustamento normal, um luto normal. Você tá vivendo um episódio depressivo desencadeado. Saquei. Você entendeu? Saquei. Pela condição. Saquei. Olha a diferença. Pô, eu perdi a namorada, perdi isso, perdi aquilo. Pô, tô muito mal. Pô, liguei pro César lá, o César tá mal pra caramba. Pô, outra semana eu tô melhor, passou um mês eu tô melhor. Mas aquilo lá eu sinto como sintomas depressivos claros. Agora pensa assim, você vive a mesma coisa. Primeira semana, pô, liguei pro Lucas, não, o Lucas tá mal. Pô, segunda, pô, o Lucas tá pior, velho. A terceira, pô, o Lucas tentou se matar, velho. Tentou suicídio. Não, isso não é uma reação de ajustamento normal, entende? Aí você já vê 2 tipos. Tudo isso é chamado de depressão. Entendeu? Isso é um problema na psiquiatria, né? Essa coisa dos termos. Mas o termo da psiquiatria tá lá definido. O problema é como as pessoas pegam o termo. Né? Eles usam. Mas você sabe a definição perfeita, por exemplo? Claro. Você acha que os psiquiatras, todos eles usam a mesma definição para tudo? Você tem critérios, exato. A gente acompanha critérios. Mas é tipo assim, mas é uma coisa tão concreta, por exemplo, 2 meses. Passou de 2 meses. Concreto, é assim, então, concreto mesmo. Concreto. A Academia Americana de Psiquiatria define critérios. O que é um episódio depressivo? Claramente. Eu não vou ficar discorrendo um por um, porque é até chato. Vai estar aí em qualquer coisa para você ver. A OMS também, ela define critérios. Sim, dura tanto tempo, você tem que ter tantos sintomas desses daqui, isso não pode ser decorrente disso, daquilo, entendeu? Então é objetivo. O que não é objetivo, em alguns casos... Então eu falei bobagem, aquela coisa que é fluido, negócio da psiquiatria. Assim, eu falei assim, não, as doenças psiquiátricas são mais fluidas. Não. É difícil de saber. Posso te falar, ela é igualzinha. Olha só, eu sou psiquiatra de criança. Eu dou muito esse exemplo, acho que a gente até já falou daqui. Uma mulher, ela tem um câncer de mama. Certo? Tem 1 milímetro o tumor, o carcinoma. O que os caras fazem? Arrancam a mama, irradiam e fazem químio. Por quê, velho? Tem 1 milímetro. Sabe por quê? Porque em 5 anos, de cada 10, 8 vão ter morrido.
se eles não fizerem isso. Porque é uma semente do mal, A não é? psiquiatria infantil. É a mesma coisa. Exato, é igualzinho. Você começa uma depressão. Eu não preciso esperar. Exatamente, você não precisa esperar o suicídio. Eu sei o que vai acontecer. Porque pra você saber o caminho que a pessoa tá seguindo. Eu não preciso né? esperar uma criança com déficit de atenção, com dificuldade escolar, saber como Perder ela vai tudo, evoluir. sair da Exato. escola, não é? As coisas se repetem. Perder Por os isso, relacionamentos. Corretíssimo. Quando você vê os padrões ao longo do tempo, você pode Claro. mudar as coisas desde o começo. Você Essa sabe, é se o você planejamento correto das coisas. Quando você faz um diagnóstico correto, você coloca o indivíduo dentro de um grupo que você sabe a evolução. Como ele funciona mais ou menos. Exato. E sabe o desfecho. Caso você... Essa é a graça. Exato. Não faça nada. Caso você não faça nada. Aí você justifica o transtorno em si e a necessidade de tratamento. Eu sei que vai acontecer. É igualzinho o câncer. Tem muito câncer. Os caras não sabem a causa. Eles tem questões imunológicas, tem isso, aquilo. Mas tem muitos que você não tem uma fisiopatologia clara daquilo. Mas tá aí, ó. Mata. A depressão também. É a mesma coisa. Também mata. Né? Quantos aí... Você sabe que entre adolescentes aí, qual a maior causa de morte? É morte violenta. Homicídio, suicídio e Batida de acidente. carro. E acidente, pô. Né? Que é tão envolvida com questões de álcool, droga, esse tipo de coisa. Então você já tem dois tipos assim muito claros. O episódio depressivo, né? E a reação de ajustamento. Agora, olha outra coisa. Eu vejo um indivíduo assim, aí eu penso assim, e se ele tem um problema de anemia? Ou tipo vitamina D. Ou ele tem um problema mais comum de tireoide. Ele tem uma baita crise de hipotireoidismo. Sei. Ele vai ter os mesmos sintomas. Ele vai estar triste, ele vai estar desanimado, ele vai se sentir cansado, ele vai afetar o sono. Só que aquilo é orgânico. É um transtorno orgânico de humor. Você Químico. entende? No cérebro, Não. no software. Não, olha só. Não é isso? Aliás, que eu tô falando? ela é interessante. Mas olha só que maluco, que interessante. Pra mim, tudo é orgânico. Certo. De alguma forma, Não, claro, é tudo orgânico. na vida é Entende? orgânico. É pessoas, então eu vou né? São reconsiderar orgânicas. dizendo assim: o episódio depressivo, você não encontra causas orgânicas identificáveis, diagnosticáveis. É uma questão interna e externa, né? Não é o evento. É a coisa química interna. É diferente do que um evento externo, tipo perder um emprego. Até porque essa é a definição química, dos dois. Mas não olha, é, mais ou menos. Olha só. Você tem razão. Tô tendo aula aqui de depressão, galera. Não, olha só. Você pega assim, você tem um episódio depressivo. Certo. Vamos supor, a gente não sabe a causa, mas muita gente Não acha importa, que tem certo? um problema no balanceamento neuroquímico e tal. Pô, tudo bem. Outros acham que pode ter a ver com questões de vida, outros fatores genéticos. Ela é multideterminada. É multideterminado. Tá? Exato. Ou as questões de ajustamento são fatores claramente ambientais que desencadeiam, certo? Certo. Agora, e se você começa a deprimir porque você está com hipotireoidismo? É uma outra coisa. Só que isso eu identifico e trato. Eu não preciso dar antidepressivo. Eu trato a causa específica. Claro. Ou porque você está com uma anemia grave. Eu vou lá e trato a anemia. Já temos mais uma coisa. A gente tem um episódio depressivo, a gente tem uma reação de ajustamento, a gente tem um transtorno orgânico de humor. Saquei. Identificado, tratável. E se eu trato, eu melhoro o humor. Não E daí dar você antidepressivo. sai, né? Exato. Você sai e fica tranquilo pra sempre. E provavelmente é uma vez exato. Porque tem um problema, eu fico pesquisando nas coisas na internet antes. Sim. Tá lendo Foucault ainda? Não. Eu falei pra você. Não, tô jogando Last of Us 2. É complicado. Não dá pra jogar Last of Us 2 e ler Foucault ao mesmo tempo. Definitivamente não dá. Mas não, é o seguinte, eu fico vendo as pessoas no YouTube falando das vivências delas. Sim. Isso se aprende muito mais do que você vê nos livros de por aí, que você lê na Wikipédia. Eu tenho depressão. Sim. E daí, as pessoas, elas não sabem quando elas saíram da depressão, sabe a pegada? Porque assim, a pessoa melhora por um tempo, e daí depois ela fica triste por um dia, ela fica assim, será que voltou? Será que voltou? Será que... Entendeu? Por isso tem critérios de tempo. Veja, você tem que ter um tempo de evolução. Se você ficar triste um dia, você fica triste um dia. Ainda mais se você tem uma causa. Sei. Agora, se imagina assim, eu melhorei por uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Aí eu deprimi de novo. Caio de 3 novo. meses. Na realidade, aquilo é o mesmo episódio. Você entende? É o mesmo. Mas isso é uma nomanclatura, certo? É tudo
conceitual. Tudo classificável. Tudo conceitual, exato. Tá. Você tem que conhecer a questão que é conceitual. Tudo isso que a gente está discutindo entra no mesmo termo. É tudo depressão. Para o público leigo é depressão. Entende? Depressão. Só que a depressão ela pode ser, no seu caso, decorrente de hipotireoidismo. No meu caso, porque eu perdi meu pai e minha mãe. E no caso do Joãozinho, porque ele tem uma história familiar genética e que ele pode deprimir do nada na melhor fase da vida dele. De depressão, né? No mínimo, a gente tá falando. Por enquanto, só 3. Tem mais. Meu, devia ter Tem nomes mais. diferentes, né? Você não concorda? Mas veja não seria só. mais fácil pro mundo? Eles se ficam tivesse dentro nomes de um diferentes? grupo, mas olha só, eles têm. É que eles ficam num termo maior, que assim, são transtornos depressivos. Aí você especifica. Então, mas a Qual saída é que nem a saída do autismo, de falar que é o espectro autista. Ao Mas invés de ser o Asperger. É um pouco diferente pra você ver. A depressão ainda tá na onda do Asperger, do autismo atípico, do autismo infantil. Que é subdividido. Exato. A gente ainda subdivide. É como se a academia pegasse e dissesse assim, agora é tudo transtorno do espectro depressivo. Não importa mais se é porque é orgânico. Agora é tudo humor. Né? Exato. Junta mais ainda. Por isso que eu achei tão ruim a coisa com o autismo. Mas é isso, né? Agora, você pode... Olha só, outra coisa que eu acho muito maluca, que a gente vai ter que conversar um dia. Imagina você, Lucas. Você... Eu deprimi. Certo. Com 20 anos. Eu tenho um episódio depressivo, em média ali durou 5 meses, grave. Comum. Eu parei de trabalhar, eu me afastei dos amigos, eu fiquei isolado, eu perdi peso, eu não dormia bem, eu perdi o prazer com as coisas, toda aquela história. Tudo que você gostava, você não gosta mais, né? Olha que relevante. Você sabe que desses, se eu pegar com criança, se eu fizer um follow-up de 7 anos... Metade desses indivíduos que tiveram esse quadro uma vez vão ciclar e vão fazer um episódio de euforia. Que é uma bipolaridade. Que aí mudou tudo. Olha a diferença e a relevância. Quais são os indivíduos que só vão deprimir ao longo da vida? Sempre eles fazem. Qual vai entrar na sinoide ali? E qual vai fazer? Então a gente chama de depressão unipolar. E bipolar. E a bipolar, exato. Saquei. Então bipolar de polos magnéticos. Exato. Só que assim, um é um transtorno bipolar em fase depressiva, o outro é um episódio depressivo, que pode ser recorrente. E aí ele só deprime ao longo da vida. Não é fácil. E são tratamentos diferentes, né? Olha só que totalmente relevante. Diferente. Essa pergunta é incrível. Muito, porque imagina assim, um antidepressivo favorece a ciclagem. Porque a pessoa em euforia tomando antidepressivo piora a euforia, né? Imagina eu pego um moleque adolescente, olha só, ele tá deprimido, ele tá em casa, tá? Na semana 1. Ele tá em casa. Ele tá muito mal, ele tá em casa com ideias de morte e tal. Ele vem no consultório, eu não percebo, por exemplo, tem formas de diferenciar uma da outra, tá? A gente pode discutir, mas assim, eu não percebo e eu dou um antidepressivo pra ele. Deu 3 dias, ele entra em mania franca. Dá uma festa, quebra a casa. Ele tá eufórico, agitado, compra um cavalo. Gasta dinheiro, faz um... Esse daí, ele tá em casa e eu vou ter que internar porque ele vai se pôr muito em risco. Por que ele viveu isso? O que a família vai achar? O remédio que César deu, pô. Antidepressivo deixou ele demais. E pode ser mesmo, talvez ele não se classe. Ele pode ter alguns quadros de bipolar, é uma outra coisa, isso aí é complexo. A gente vai ter que fazer uns programas à parte só disso. Mas, poxa, a gente tem que tentar pelo menos identificar. Essa é a importância do acompanhamento longo, né? Para você checar o que tá acontecendo na onda, né? A gente faz até curva de humor, né? Faz mesmo? Opa, a gente faz recordatório de humor, manda. Mas é tipo diário? Você faz 0 a 10, quase como foi o dia hoje? De muito merda pra... Você acompanha claramente o padrão de humor, porque é difícil de escrever, é algo subjetivo. Então você tem esse aspecto. Isso é muito, muito interessante, porque você imagina quais são os que ciclam. Porque eles são muito mais graves, inclusive. Eles cometem mais suicídio, eles são mais internalizados. As depressões bipolares são piores. Porque elas são mais extremas? Elas são muito piores na evolução. Ela bate nos extremos dos dois. Eles aprofundam mais. O quadro é mais grave. Agora, olha só. Quais são? E se você tem a primeira vez que você veio lá no meu consultório, você tá deprimido, e aí? Você é unipolar ou você é bipolar?
Mas você pergunta pra pessoa, então, você já deu uma festa? Não quer dizer nada, ué. Não quer dizer nada. Como que você tava antes da depressão? Exato. Você tava muito feliz ou você tava normal? Isso não você tem razão. Uma das coisas você saber mais ou menos o histórico do que tá rolando. Uma das coisas você já teve uns períodos assim que você ficou meio fora de tom? Meio alegre demais, o pessoal achou você meio... Tá muito alegrão, muito feliz, muito ativo, muito falante. Pô, se o cara já teve isso antes, pô, de repente ele pode ser bipolar. Agora, ele não diz nada. Não, nunca tive. Família. Ele tem pai bipolar, avô bipolar, tio bipolar. Pô, ele é bipolar, meu. Se a depressão é bipolar, certeza, eu vou dar antidepressivo, ele vai ciclar na minha cara. E daí, o que você faz? É a patologia você mais dá o quê? Estabilizador de humor. Estabilizador de humor. Aí talvez até possa dar antidepressivo. Aí tem todo guias aí, guidelines de tratamento. Mas com certeza, eu vou dar estabilizadores de humor que ajam em fase depressiva. Que é diferente. Eu sei que quando você tá no neutro, pode funcionar como euforia, né? No bipolar. O bipolar não pode ser nem muito negativo e neutro. Muito negativo e neutro. Ou tem que ser muito negativo e muito positivo? Não, olha questão de humor. Não necessariamente. Ele pode... O que manda na bipolaridade, isso é muito interessante, é conceitual. É a fase maníaca. Se você só deprimiu, você não é bipolar. Então você está tendo episódios. Se você teve um quadro maníaco e nunca deprimiu, você é bipolar. Entendi. Do mesmo jeito, entendeu? Quem comanda é a bipolaridade. Mas fato é que a gente está discutindo tudo isso para dizer assim, poxa, além da gente tem depressão unipolar, depressão bipolar, depressão orgânica, reação de ajustamento, tudo é depressão. Tudo para a população geral é depressão, mano. Mas não é tudo igual. Você tem que identificar. Porque você pode estar deprimido por hipotireoidismo. Se eu ficar te dando antidepressivo, não vai mudar nada, você vai continuar deprimido. Entende? Porque você não está tratando a causa. Você está com uma baita verminose, anêmico, com quase 7 de hematócrito, quase precisando transfundir, e as pessoas falam que você está deprimido. Então, isso é muito relevante. A gente tem que refletir sobre tentar identificar melhor isso, né? Agora, tem mais. Pode estar dando umas bugadas. Tem mais. Deixa eu rolar, mas tem mais. Olha só, a gente já discutiu isso. Lembra o podcast da gente sobre o mau humor crônico? Lembro. A distimia também é um quadro depressivo leve e crônico. Ela não tira você das coisas. Você continua estudando, você continua trabalhando, mas você sempre está meio irritado, sempre de mau humor, sempre de saco cheio, sabe? Você nunca tem períodos de melhora maiores assim do você que não 2 volta meses ao normal. bem. Não, você está conceitualmente você está 2 anos já assim. Mas o indivíduo ele tem sintomas depressivos, são leves e crônicos. É diferente do episódio. É, né? Totalmente diferente. Totalmente. Mas o indivíduo ele pode estar assim, crônico, e de repente ter um episódio depressivo. Depressão dupla. Olha a quantidade de depressão coisas. Dupla. Tipo um hambúrguer. Ele vem numa duplo, tipo um double, né? Ele vem com uma distimia e de repente faz um episódio depressivo. É aí que às vezes ele busca tratamento, inclusive. Porque enquanto ele tá lá, ó, na rotininha dele do quadro mais crônico, ele fica tranquilo, né? Ele fala assim, pô, é só a minha mudança de humor normal. Ele acha que porque ele é assim, pô, da personalidade dele. Eu sou mais irritado, eu sou mais tristão, eu sou mais desanimado, né? Mas não. Aí quando ele tem um quadro episódio mesmo, aí ele percebe que além ele foi buscar pelo episódio depressivo, porque aí ele largou tudo. Ele não consegue fazer mais nada. Só que quando ele volta, a gente identifica que ele já era distímico. Só que ele nunca buscou tratamento, porque aquilo não incomodava tanto. O episódio. Vamos pausar só para voltar ao áudio. Beleza. Tá, aproveitar que tá no grau. Gravando. Deixa eu gravar aqui agora. Plau! Gravando, voltar pra cá, plau, voltamos. Então, e é isso. E as pessoas chamam tudo de depressão. E eu tava falando agora, parou, galera. Mas daí eu falei assim, machucado. Se fosse machucado, a galera fala, que machucado que é pra tratar cirurgicamente? Exato. Não é? Você, quando uma queimadura, as pessoas cortou. usa o termo depressão,
Cara, pode ser qualquer do ponto coisa, de vista pô. leigo, entra tudo. Entra Entende? até a Grande Depressão de 29. Entra tudo. Entra tudo. Entra uma tristeza o mundo pontual. tá triste, né? né? Agora, porque ninguém pode ficar mais triste. Tô deprimido, antidepressivo. Não, pô, tem tristeza. Tristeza existe e é bom, como a gente falou no nosso último episódio. No último episódio, Exatamente. quem não viu aí que veja, porque ele é muito, a gente discutiu muito isso, a diferença de tristeza, né, e depressão. Agora a gente está discutindo muito assim os tipos de os depressão, detalhes dentro pra gente depressão, poder saber a solução. Então a questão você não tem só uma depressão. O seu é o quê? Você é distímico. Você Sua é bipolar? depressão é orgânica, sua depressão é bipolar, sua depressão é um episódio depressivo. Sua depressão é decorrente de uma reação de ajustamento, já mudou totalmente. Muita coisa, né? Muita coisa. E é fundamental a gente identificar isso. É fundamental. É determinante para a gente entender como trata, né? Entender como trata. É determinante para o diagnóstico. As pessoas não. Eles põem tudo no mesmo saco. Tô deprimido. Tudo chama depressão. Mas olha para o cara que tá na cama, sem conseguir levantar, que não tem energia, ele não come, ele não dorme, é depressão. Pro cara que é distímico, que toca a vida dele, ele tá meio irritado. É funcional a vida dele. Mais funciona, certamente muito mais. O público leigo chama depressão, mas são quadros totalmente diferentes do ponto de vista de gravidade, provavelmente do ponto de vista de causa, né? São quadros totalmente distintos. As pessoas usam depressão pra qualquer coisa. Até na internet, principalmente, a galera usa como meme. Vira meio assim, tô deprimido. Exato. Há uma mistura. Né? Então você perde um pouco a graça do negócio. Os termos psiquiátricos, eles foram muito... Força da nomenclatura. Você não viu o recado lá que o menino falou? Começar a banalizar tanto a depressão que agora... E é um absurdo. Porque agora ninguém leva ele a sério, porque tá todo mundo deprimido, mas não tá, né? Tem poucos casos. Você não imagina. Quer dizer, muitos, mas menos do que a galera fica falando qualquer coisa. Claro. E você não imagina a dificuldade que é das pessoas identificarem e aceitarem. E buscarem tratamento. Buscarem. Porque, primeiro, que assim, tem uma visão do social que assim, é fraqueza. É psicofobia, né? Exato. É uma forma de psicofobia, eu acho, sim. Então, assim, é uma fraqueza isso aqui. Não é. Qualquer um de nós, você... Se fosse uma tristeza, você poderia até falar isso, entendeu? Claro, porque daí você dá um boost na motivação da pessoa. Mas, numa depressão química não funciona, não encaixa. Tem várias frases que são muito importantes você não dizer. Assim, tipo assim, você é forte, você vai passar por isso. Entendeu? Você trabalha tão bem, por que você tá assim? Por quê? Não, olha, você vai dia superar o céu logo, tá azul. Olha que dia lindo. Vamos levantar daí. Vamos levantar aí da cama. Né? Pra mim é que nem você pegar um indivíduo que tá com broncopneumonia, com 40 graus de febre. Melhor. Dá que fácil de respirar. Dá uma puxa o ar. Aí. Puxa o ar, olha só que beleza. Que fácil. Levanta daí, você é forte. Você é forte. Você chega a ser até irritante. Né? Por isso que os caras que tá muito deprimido ficam irritados. Você fica assim, melhor aí, pô. Exato. Primeiro que o cara já ouviu isso 30 mil vezes. 30 mil vezes, daí a galera sempre acha que é o fodão que vai lá consertar a vida do cara. Fala assim, melhor aí, pô. E sabe a impressão que dá aí pra pessoa? É assim, o cara não tá nem aí pra mim, o cara tá preocupado com ele. É muito fácil, o cara manda um clichê pra mim. Exato. Você trabalha tão bem, melhor aí pra você voltar com a gente precisa muito de você. Vira uma coisa produtiva. Precisamos muito de você. Tá produtivo aqui, pô. Caiu a sua produtividade 0,2%. Isso é relevante. Pelo amor de Deus. Tem gente até hoje que não entende. Não entende. RH, principalmente. RH não vai entender. O cara vai demitir. Ele vai depositar a culpa no indivíduo ainda. Que o indivíduo tá faltando. Que o indivíduo ele não tá adequado, ele não tá produzindo. Por justa causa. Fala assim, o cara não veio 5 vezes. De justa causa. Exatamente. E é impressionante. Daí piora o cara, porque ainda tem um ajustamento ainda junto com a depressão. Depressão hambúrguer duplo. E tem outro lado, porque olha só, também faz o papel do advogado do diabo, né? Quanto tem de 29 minutos. Porque olha só, existe outro lado também. Porque assim, por exemplo, hoje é a maior causa de afastamento de trabalho do país. Mas também é muito fácil falar também que tá deprimido. Tô deprimido, né? É claro. É muito fácil. Porque você não identifica biologicamente, você não tem um marcador Palmeiras biológico. Perdeu. Tô deprimido. Tô deprimido. Eu tomei todas a semana inteira, meu. Fiquei mal, chapei a semana inteira, tô de ressaca. Liga lá pra minha chefe, eu tô muito mal.
Entendeu? Hoje não. Então, mas tem que ter um equilíbrio. Mas por isso que ele tem que passar por um psiquiatra, claro, mas no o mundo psiquiatra perfeito, consegue né? avaliar isso. Se for um psiquiatra ético, né? Porque Não, você pode simplesmente passar. E se tiver acesso a um psiquiatra, né? Porque se a gente tá falando. Eu tava olhando as pessoas que curtem, que acompanham a gente. Tem indivíduo lá de Santarém, tem indivíduo lá da cidade do interior, lá do sul, da cidade do Japão. Tem um cara que ouve a gente no Japão. Exato. Mandar um alô pro cara. Exato. Então, não sei quem é. Não, sim, eu sei quem é. Mas olha só, eu sei. Mas olha só, é tão interessante porque assim, poxa, muita gente não tem nem acesso, né, a tratar. A gente está falando disso, mas isso, o indivíduo às vezes identifica, ele quer buscar ajuda, mas ele não tem acesso. Ele não tem tratamento. Os remédios muitas vezes são caros, os apoios psicoterápicos são caros. Então, eles não têm acesso. E o poder tem que ter a energia para vocês pedir uma ajuda, né? Exato. Se você estiver na cama, você não consegue nem sair. Né? Como você falou, daí vem o papel da família e dos amigos. Aí a família identificar, buscar, sustentar, auxiliar. Muitas vezes não é fácil. Às vezes, principalmente com criança, adolescente, a própria família identificar. Ela é duro identificar. Para criança é muito mais difícil. Muito, numa fase de alegria. Né? Que criança que vai falar assim, alegre. Pai, por favor, me leve ao psiquiatra. Estou tendo um episódio depressivo. Ninguém vai falar isso. É que na criança, olha que interessante, ela varia de acordo com a faixa etária, né? À medida que você vai envelhecendo, pensamento, você vai ficando mais próximo do pensamento de adulto. A depressão vai aparentando mais. Uma criança de 4 anos. Uma criança de 4 anos, ela se aparenta assim, ó, por perda de habilidades adquiridas. Volta a fazer xixi na cama. Para de fazer lição. Por irritabilidade. Sei lá, tô chutando. Por isolamento. Sabe? Por sonhos muito ansiosos. Por muito pesadelo. Medo. Né? Mas é difícil. Claro, você tem que ter um conhecimento muito grande de desenvolvimento, de psicopatologia. Mas é possível você ver crianças certamente deprimirem. Isso a gente sabe claramente. E crianças que inclusive cometeram atos suicidas e se mataram também. Então a gente tem que olhar tudo isso com muito cuidado. Depressão é algo muito grave do ponto de vista da saúde. De saúde, não estou falando de saúde mental, de vida. É uma patologia como qualquer outra. Que leva à morte. Que leva à morte também, como qualquer outra. Então não é fraqueza. Não é covardia. Sabe aquela coisa de que é força, porque que nem a gente fala, o cara derrotou o câncer, o cara é forte, exatamente, pô. Então ao contrário. Eu chamo os pacientes de guerreiro. Eu falo, você é guerreiro pra caramba, velho. Você é guerreiro, velho. Mas é mesmo, porque você, só você sabe. Porque você sabe. Porque você acha que a vida é uma merda completa. Claro, e você continua vivendo uma vida guerreiro pra caralho. Você se sente um lixo, você não tem energia pra nada. Você tá com aquele óculos de merda. Tudo é uma merda, entendeu? Na verdade, só tem merda no seu óculos. As pessoas se afastam, Lucas. Ninguém aguenta muito a dor do sofrimento de um quadro depressivo. Ninguém é chato ser amigo de uma pessoa deprimida. Você lembra aquele filme A Praia? E daí a galera vaza. Você lembra da Praia? Sei. O cara morre e todo mundo finge que ele não morreu. Não, ele não morreu. Ele é comido por um tubarão. Ele tá todo machucado. Os caras estão na alegria, eles tiram ele e levam pra uma casinha lá longe. Esse cara tá quebrando a vibe. Exato. Vamos deixar ele morrer sozinho. Eles pegam e levam o cara lá longe. O cara tá acabando com a nossa festa. Exatamente. A pessoa, o ser humano tem muita dificuldade de lidar com o sofrimento do outro. Sabe por quê? Porque de ser passa. Empático. Porque a emoção passa, meu. Quando você tá junto com muitas pessoas muito felizes, e quando você chega uma pessoa muito deprimida, você sente um pouco a depressão. A gente e daí afeta um pouco você. Claro. Você entende? A gente se vê, eu me vejo muitas vezes na avaliação. É que nem fugir de uma pessoa, o cara tá com lepra. E daí você não vai cuidar do cara, você vai prender ele numa casa sozinho. É a mesma coisa. É a mesma porra da antes. Exatamente. É o primeiro capítulo do Foucault. Exatamente, da psicofobia. Exatamente. Aí, olha só, é muito interessante isso, porque a percepção que você tem do outro, o indivíduo, você percebe o sofrimento do outro se for empático. Às vezes eu dava aula na enfermaria da PUC e eu colocava um paciente deprimido. Porque tem tanta gente deprimida que não Pois é, que mas a postura finge que tá bem. Mas alguns quadros leves, depois o indivíduo não aguenta, não consegue. E quem conhece o cara você dá uma cerveja pro cara, o cara quer. E quem conhece o cara sabe que ele tá deprimido. Ele tenta às vezes no começo aparentar que não tá bem e tal. Mas quando ele deprimiu, por exemplo, a ponto de estar numa enfermaria, até a postura é depressiva. Ele olha para baixo, ele às vezes lentifica o pensamento. Você fala para ele, e aí, tudo bem? Qual é o seu nome? Bem. Olhando assim, ó.
Pensamento tá lento. Tipo, foda-se. Quando há um meu sofrimento real, eu olhava pro grupo, tá todo mundo triste. Aquilo dissipa no meio. Agora, às vezes Essa não. é uma viagem tão grande, porque claro, passa. É uma doença que passa, pô. Não é que ela não é transmitida assim, você sente a dor do outro se você tiver um pouco de empatia. Você sente, então você cai. A Claro, sua própria emoção naquele momento, é afetada pela pessoa. Por qualquer pessoa Não é? normal, é empática, né? Mas não quer dizer que Qualquer a pessoa ser humano seja, normal, né, que olha o sofrimento seja do um outro problema. e acha, pô, isso é uma força da nossa sociedade. Não é um problema isso. Que daí a pessoa pensa, ai, eu sou um problema para todos. Não é um problema, você só tá doente. Você só tá doente, Como depois vai qualquer passar e você vai voltar a ajudar todo mundo Uns como estão com nós. A bronquipneumonia, sociedade vai ser mais forte com Exato. você do nosso Exato. lado. E tratem, porque Pelas suas sabe o que peculiaridades é duro? como humano. Ainda há tanto preconceito que muitos não buscam ajuda e vão sofrer por muito tempo de um quadro, por exemplo, de estímulo. Tratável. É totalmente tratável. Totalmente tratável. Totalmente tratável, com resultados muito bons, inclusive. Inclusive tem vários tratamentos diferentes. Exato, Tem aquela eletroconvulsoterapia, né? Existe eletroconvulsoterapia, existe estimulação magnética transcraniana. Mas como último recurso, certo? Sim, é tipo uma cirurgia bariátrica. A eletroconvulsoterapia Último recurso. a gente usa em quadros muito específicos, né? Em depressão, fundamentalmente depressões com risco iminente de suicídio. Porque o antidepressivo ele demora para agir. Não Mas tem daí, primeiro se antidepressivo interna a que pessoa, leve... né? Pra você saber que Exato. ela não vai se matar. Né? Mas, por exemplo, eu Não internei hoje, olha só. O cara no primeiro dia ele tá francamente deprimido, ele tá dizendo que ele vai se matar e ele tenta se matar na enfermaria. Aí você tá dando antidepressivo, não tem nenhum no mundo que melhore antes de 3 semanas. Aí o indivíduo vai de novo e ele tenta de novo. Vai pela eletroconvulsoterapia, não tem o que fazer. Às vezes você dá estímulo dia sim, dia não, dia sim, dia não. Começa na segunda, sexta-feira ele tá bom. Não tem antidepressivo no mundo que gere isso. Incrível. Incrível. Mas eles são muito específicos. E hoje são feitos dentro de centros cirúrgicos, tem todo um cuidado. Mas tem consequência? Pode dar errado? Não, tem, não? Tem mas algumas por que coisas. Não usa isso pra todo mundo? Essa é a questão. Tem algumas questões. Primeiro que é invasivo, né? Você leva pro centro cirúrgico, você curariza o cara, é que nem faz a cirurgia bariátrica, é muito forte. Invasivo. Né? É forte. Segundo que tem aí N discussões sobre memória. Né, afeta a memória retrógrada, né, daquilo que ele acabou de viver recentemente. Tem questionamentos, o impacto disso a longo prazo. Reiniciar o sistema, né? Não é meio que, desliga e liga o PC é mais aí. ou menos resetar, é mais ou menos dar uma resetada. Então tem seus riscos. E antigamente ela foi muito mal vista, porque a eletroconvulsoterapia foi feita de uma forma às vezes muito quase punitiva. Ela não tinha critérios, era seco. O paciente lá tá agitado, o indivíduo, dava um choque na cabeça do indivíduo e caía duro convulsionando. Você falou choque de uma zoada. Hoje não é assim, certamente. É feito em centro cirúrgico, com um cuidado muito grande e tem indicações certamente muito precisas. E tem estimulação magnética transcraniana. Você põe uma bobina em 8 aqui na região, faz uma estimulação eletromagnética. Ela é muito mais sutil do que a eletroconvulsoterapia, mas ela também hoje tem indicação precisa para quadros depressivos e quadros alucinatórios, principalmente visuais, se eu não me engano, e você tem ganhos muito evidentes com tratamento ali que pode ser feito inclusive junto com antidepressivo. Então tem várias formas de tratar. Zoou o áudio de novo, vamos reiniciar de novo, mas a gente vai voltar porque a conversa está muito boa. É isso aí. Então, e é isso. Voltamos aí. Então, e tem muito recurso de tratamento, tem muita coisa a fazer. Isso daí. iFood passando. Deixa eu rolar. Sem cortes, nunca mais vai ter cortes. Não vai cortar. Senão eu não consigo editar, não dá tempo. Uma semana. Acabou os cortes. Pra sempre. Isso aqui é pura podcast. Real, na realidade, carne viva, curtindo, exato. Não é? Se a gente gaguejar, gaguejou. Se a gente cagar na calça, cagou na calça. E vai estar preso na internet pra sempre. Tamo aí, tamo pondo a cara pra bater. É isso, galera.
A gente tá pra poder divulgar a informação dentro do possível. É isso. Você sabe que eu vi uma coisa, não tem nada a ver com depressão falando isso. Uma frase do Oscar, nossa, é o Oscar Wilde. Esqueci o nome dele. Oscar Wilde. Né? Porque a gente falou tanto, uma vez eu falei assim, que falou, o ser humano tem que seguir o racional, né? O racional é um bom conselho. Ele falou assim na frase, ele falou, o ser humano é um indivíduo racional que vai à loucura quando ele se vê nos ditames da razão. Ele acabou com toda a ideia da racionalidade. Total, porque não dá pra controlar. Você pensa assim, vamos ser 100% calculadora, frio calculadora, não dá. Porque eu tinha eu não me lembro nessa. Quem já se apaixonou sabe como é impossível. Não, é impossível. Porque a razão é aquela história que a gente comentou, ela não é um gigante como ela, a emoção, o amor, ela não é. Realmente a razão não dá, não. Ela não. A gente usa, eu vou te falar, primeiro vem o coração e daí o cérebro pensa em coisas pra justificar o coração. Ele não vê o contrário. É tudo ele falso. Racionaliza ele racionaliza o que ele já tem. Claro. Ele racionaliza o que ele já tá vivendo ali. Ele só encontra justificativa pra fazer o que ele já quer. Ele quer. Não, eu preciso. Que nem você pensa o Hitler assim, preciso matar judeus. Não deve. Você entendeu? Pesado. Vou cortar isso. Não corta não. Não corta. Mas olha só. A gente vai ser cancelado no Twitter. É incrível, porque é isso mesmo. A gente tá falando de uma questão que é relevante. Porque sabe o que é? O que mais impressiona é que as pessoas seguiram, né? Vão nessa onda aí e entram numa coisa numa onda maluca. negativa, exato, né? Que nem o filme da Onda. Você tá ligado? O filme da Onda? É exatamente isso, Onda. Da Onda da série lá? Não, daquela série. É um filme e virou uma série. Ah, tá. Eu vi a série. Eu de começar o neonazismo. Sim, exato. A força do neonazismo, como as ideias têm força. Exato. Mesmo ideias super negativas. Claro. Elas têm força. Tá aí, como se fosse, uma bactéria passando um pro outro. Mas você tá ligado? As ideias são vivas. Muito vivas, são. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado do que diz. Ela tá aí, ela se propaga. A gente passa. A gente tem uma responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, você tá ligado? Sério. Quando eu faço essas piadas, eu tô meio que tacando foda-se pra essa cultura de que a gente não pode falar nada. Porque tá surgindo uma cultura de censura na internet que eu sou totalmente contra. Também. Eu não gosto de nada politicamente correto. A cultura que cancelou o Rafinha Bastos, fez ele perder o emprego. Pois é, isso que eu odeio. É censura. Porque você tem medo do outro. Claro. Você sabe que a internet tem essa coisa negativa tão grande que isso me deixa puto. Inclusive essa parte de depressão da internet me deixa puto. Sim. Essa coisa de meme assim. Minha vida é um lixo. Daí todo mundo posta no story. Minha vida é um lixo. Daí tem um lixo. É engraçado. Mas tipo assim, é escroto. A gente como sociedade não melhora assim. Sem dúvida. Não é? Eu sou francamente favorável à independência das coisas. Eu não gosto de nada. Eu cada vez mais eu acho que as pessoas dentro da lei têm direito de fazer o que querem, o que pensam, mano. Eu gosto muito dos Estados Unidos. Sabe que os Estados Unidos tem uma coisa muito maluca. Se você, mesmo se você está numa situação de contrária à lei, por exemplo, você pode. Não existe desacato à autoridade. Eu posso falar o que eu penso, o que eu quiser. É liberdade de expressão. Exato, pura. Eu não posso ser preso porque eu digo o que eu penso. Aqui, se eu falar mal do guarda, qualquer coisa, eu posso ser preso. Entende? Isso é esquisito, né? Claro que é esquisito. É desacato à autoridade. Lá não existe isso. Desacato à autoridade é uma coisa muito colonial. Eu posso falar o que eu penso. É meio colonial. É um tipo assim, você tá brigando com o coronel da fazenda? Claro, desacato à autoridade. Desacato à autoridade, coronel, entendeu? O coronel, né? Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem muita coisa pra dizer. Eu acho que tem que... Eu tô muito feliz com esse vídeo, meu Deus. Eu também, eu tô muito satisfeito do resultado que se tem e que a absoluta convicção que a gente tá sendo meio pioneiro nisso também. Em matéria de estar podendo discutir saúde mental de criança. E de vídeo. Né? Em vídeo que a gente pode passar para muitas pessoas. Exatamente. E é uma conversa real. Exato. Que não é uma conversa científica que exclui. Exato. Que exclui, uma conversa acadêmica excludente. Exato. Tanto que a gente sempre pensou assim, do nosso podcast. A graça é que eu não sei de nada. Exato. Porque a gente não prepara nada. Esse é a batida entre nós. Exato. Que cria algo diferente. A gente olha, pode acreditar, a gente não prepara nada. A gente simplesmente, vamos falar o que é depressão. A gente senta aqui e fala depressão. Eu ainda não comprei cabos novos. Pois é. Pra você ver a nossa Mas tá aí.
realidade. Agora, a gente tá nessa disponibilidade, a gente quer muito fazer, a gente se arrisca, né? Eu não sei se é do Shakespeare mesmo, mas tem uma frase shakespeariana, diz que é dele, mas eu não sei se é verdade. Aliás, é uma frase que eu realmente acho que não é, mas tudo bem, que assim, o ser humano... Quem acredita na internet é um idiota. Tô brincando. O ser humano, a dúvida, Nunca viu a dúvida, né? Ela te faz perder coisas que você ganharia caso você tivesse a possibilidade ou vivenciar a possibilidade de arriscar. Não, arriscar é bom, pô. Arriscar é bom. Eu pessoalmente, eu me sinto meio apostador. Eu gosto de arriscar. O mundo melhora com essa Eu acho que você tem que valorizar. E isso vale, inclusive, quando a gente fala de tratamento, né, de depressão. Muitos temem não encontrar resposta. Muitos temem, dentro da desesperança da depressão, achar que aquilo não tem saída. É fácil achar que você não tem saída porque você está deprimido. Na verdade, é a própria depressão falando que não vai ter saída. Né? Não é só a cabeça você não tem esperança. Saudável. Você te falta esperança. Como que você vai ter esperança se você mesmo não está sendo tratado naquele momento? Não tem como pensar. Deu certo uma vez, duas, não quer dizer que não vai dar. Né? Tem outro. É que nem a gente falou. É tratável e é tratável de muitos jeitos diferentes. Claro. Para muitos casos diferentes. Eu garanto para você que tem tratamento, pode demorar mais ou menos, mas isso não dura para sempre. Então o indivíduo tem que arriscar a buscar isso, buscar um psiquiatra bom que permita, né, receber um tratamento adequado. A gente vai falar mais. Eu vou te falar filosoficamente, pai, porque assim, se você segue o caminho da depressão até o final, do suicídio, não é melhor você tentar fugir, pelo menos? Eu acho. Você entende? Eu acho o suicídio um absurdo muito grande em todos os aspectos. Mas a gente tem que entender, e a família também tem que entender. Eu já perdi pacientes dentro de condições de suicídio. Eu já tive amigos que estiveram muito próximos de suicídio. Mas você sabe, a gente pensa assim, eu pensei depois de um tempo, ficou muito claro para mim, a gente não controla tudo. Né? É uma doença que mata. Como se ele tivesse com câncer, ele também morria. Não é todo indivíduo. É que é uma doença que é muito triste de você ver chegar nessa evolução, né? Que você confunde a pessoa saudável com a pessoa doente. Sim. A pessoa não é ela mais. Exatamente. Isso as pessoas têm que entender, né? Não é uma fraqueza, é uma doença. É uma doença gravíssima, que compacta aí, a gente está falando de 11 milhões aí de brasileiros, no mínimo, no mundo. No mínimo, exato, no mínimo. Então é algo muito sério que a gente tem que buscar realmente ter a informação adequada. Que demais. Então ó, galera, vamos fechar hoje, porque eu não sei como vai ser a edição disso. Não, acho incrível. E já é quinta-feira? Quinta hoje, quinta. Mas é isso, gente, ó. Eu amei esse podcast hoje. Acho que a gente vai tentar fazer isso em vídeo. Podcast também. E a gente, semana passada, a gente falou assim, vai ter convidado. Ele vai vir depois. O estagiário zoou as coisas. O estagiário aqui do nosso programa, um dos nossos 38 funcionários que trabalham ali, entendeu? Os hosts zoou aqui, a agenda, zoou tudo. É isso aí. Então, galera, ó, vai dar certo. Acompanha a gente, se inscreve. Se a gente tiver mais de 10 mil inscritos... lembrar que o nosso podcast tá rolando, né? Igual, né? Podcast igual. A gente tá no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcast, estamos em tudo quanto é lugar. Agora vamos estar indo para as no Instagram, segue a gente no Instagram. Também. Se a gente bater 10 mil inscritos, meu pai vai pintar o cabelo de rosa. Eu pinto de rosa. No YouTube. Eu pinto de rosa, mas com aquelas tintas que saem imediatamente depois. Aí joga aqueles sprays. Exatamente. Então, beleza. Então, beleza, galera. Ó, até semana que vem. Falou. Valeu, obrigado, gratidão. Boa noite. Valeu. Muito feliz. Boa.